Hey, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, a Deolane, ela fez uma live e contou, abriu o baú que ela tinha de segredos. Ela fez várias acusações contra a Record, contra o Carelli. Eu separei aqui os momentos mais polêmicos e vou mostrar para você. Eu quero inclusive que você comente aqui embaixo. Quem você acha que tem razão? Você acha que é a Record? Você acha que é a Deolane? Escreve para mim aqui a sua opinião. Vai escutando e vai colocando sua opinião aqui. Escreve para mim também qual é a cidade que você está falando. De qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu vou mostrar o vídeo para você, mas antes eu quero te perguntar se você já se inscreveu no canal. É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Não deixa de colocar o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante e fortalece o canal. E se você ainda não tocou o sininho para ativar as notificações, toque o sino, porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você recebe aí. Olha só os momentos mais polêmicos dessa live da Deolane. Põe aí. Inúmeras vezes eu sofri. Eu fui obrigada a escutar durante horas volume de som altíssimo. Eu comi produtos vencidos. Eu tive que ficar trancada durante horas sem motivos, dentro de um lugar, sofrendo ansiedade e tendo que controlar somente comigo mesma. No decorrer dessa live, né, eu vou enumerar mais violência psíquica e moral que eu sofri dentro da Fazenda 14. E ainda venho sofrendo, pois por diversas vezes eu estou sendo ridicularizada e minha imagem banalizada nos posts e redes oficiais do programa Fazenda. Inclusive, temos essa imagem aqui, ó. É uma imagem que está lá no Instagram da Fazenda. Inclusive, após a minha desistência, eles continuam usando a minha imagem. Por quê? Se eu sou tão vilã da história, se não tem a minha necessidade de participar do programa, o porquê precisa de mim, precisa das minhas imagens. Como essa outra aqui também, que acho que tem um dia. Só Fazenda Black Friday. É a Black Friday da Fazenda, quando eles me colocam como a mocinha do sofá, que só ficava no sofá. E vocês que estavam no Prey-Prãs, sabem que é mentira, né? Porque a pessoa que mais trabalhava ali dentro era eu. Das redes sociais do programa. Mas é claro que é alguém que não gosta da Deolane. E depois não tem como reclamar da família dela se revoltar. Ela fica emocionada e chorando com a música do Kevin e eles colocam que ela estava dormindo. Foram isso que eles colocaram. No print seguinte, vocês veem que eles arrumam o post e tira o dormindo por Deolane se emocionou. Obrigado, amigo. Qualquer coisa me chama aqui. Então, isso é uma das manipulações da Fazenda 14. Eles querem te transformar em algo que você não é. Um reality show deveria tratar a realidade dos fatos, mostrar erros e acertos de um convívio em conjunto, mas não é isso que o programa Fazenda faz. Tratam seres humanos que ali estão como animais adestrados. Escolhe trechos soltos de conversa, alterando o contexto para criar personagens fictícios de acordo com a vontade do diretor. Senhor Carelli, inclusive, foi visto, você foi notado curtindo diversos Twitter apoiando a minha saída da Fazenda 14. Por que você fez tanta questão de mim na Fazenda 14? Por que você me pagou a mais do que os outros participantes? Por que cigarro eletrônico não foi permitido para os outros participantes e para mim foi? Não entendi o porquê de tudo isso. E ainda negou, né? Foi pouquinho, coisa a mais, mas foi a mais, e você sabe. Inclusive, o contrato está aqui. Que você não queria colocar o valor a mais, queria colocar por fora. Você ou quem cuida disso. Adriana, quanto ao fato chulo, indigno, ao falar que não sabia que era meu aniversário, tá perdoada. Você não é obrigada a saber. Afinal, você alegou que lá no Google tem 3 datas de aniversário meu, né? Não assiste o programa porque é ruim. Mas, na minha opinião, você compactua com a adestração infame dos seres humanos que saem das suas casas acreditando em verdades que não existem. A Fazenda é a maior mentira da televisão. É difícil, mas é bom. Galera, os motivos que me levaram
a participar da Fazenda 14, como eu já hablei muito, vocês já ouviram muito, foram os seguintes. Não sou soberba quando eu falo que não é o prêmio que me fez ir até lá. Mas eu sou verdadeira ao falar que as consequências de um programa me levaria a ganhar muito mais dinheiro. Então, eu fui para a Fazenda 14, não foi pelo prêmio. Foi pelo que a Fazenda 14 poderia gerar na minha vida após o seu término. Eu repeti diversas vezes lá que a Fazenda não era aquilo ali. O retorno da Fazenda era só depois. Aquilo era o começo. E eu não fui para a Fazenda achando que eu iria ganhar. Até porque eu me conheço. Eu conheço minha sinceridade, eu conheço a minha verdade. E eu sei que o preço da verdade é caro demais. Enfim, eu vou analisar aqui umas cláusulas contratuais que deveriam ser seguidas à riscas. Mas não foi. Considerando a natureza da competição, nos termos do item A acima, na hipótese do interveniente anuente desejar abandonar o programa, considera-se automaticamente excluído do programa. Na hora que você quer sair do programa, você tem que sair. E não foi isso que aconteceu, gente. O Thiago pediu para sair 2 vezes, até causou a expulsão dele. A Pétala pediu para sair inúmeras vezes. A tortura psicológica realizada pela produção da Fazenda é, assim, indigna. Junto com a psicóloga, a doutora Débora. Ai, meu pai eterno, vamos lá. Eu fui agredida diversas vezes verbalmente, né? A agressora verbal esse título foi concedido à minha pessoa. Mas eu fui agredida verbalmente diversas vezes. Mas o programa não passava, a edição não passava isso no ao vivo. Eu tenho aqui, eu não posso replicar aqui, porque senão a Fazenda derruba a nossa live. Mas eu vou colocar tudo no meu Instagram quando eu terminar aqui. Todas as agressões verbais e ameaças que foram dirigidas à minha pessoa. O Pelé falando que ia me cortar no meio, que eu era advogada disso, daquilo, que ia me quebrar. A Kerline falando que ia esfregar minha cara. Irã mandando eu colocar um moide no rá, entendeu? Tem tudo isso, mas o ao vivo não passa. E quem vota, geralmente, é quem está no ao vivo. Não são todos os brasileiros que têm dinheiro para pagar um Play Plus, para fazer uma assinatura, muito menos tempo para assistir 24 horas. Então, a edição do programa, o ao vivo, manda no programa. Inclusive, Thomas também. Inclusive, Babi, que é a santa da edição, me ameaçou. Ela me ameaçou no programa do Faro, onde não foi transmitido para vocês, falando que os amigos dela iriam me pegar aqui fora. Ela contorna toda a situação. A mocinha da Rede Record, que fazia as novelas evangélicas, ela não pode ser considerada vilã. Ela não pode se passar por mentirosa. Isso aí tem que ser pra mim, a louca da internet, a verdadeira, né? A que cresceu por conta de uma tragédia. Isso aí tinha que sobrar pra mim. Ela não, jamais. Inclusive, também temos... já falei da roça do Thomas, porque eles só foram expulsos, principalmente o Chay, porque eu me dirigi à oficina, bati o sino e falei, houve agressão dentro da Fazenda. E se o Chay ficar aqui, eu vou me retirar. A partir desse momento, passaram-se minutos e o Chay foi retirado do programa junto com o Thiago, que era a pessoa que tinha ido reclamar de agressão. A senhora Bárbara teve um ataque de nervos lá. Inclusive, já era o 3º ou 4º, porque antes ela tinha e depois ela dava risada e falava, passou. Será que a edição mostrou isso? No dia que ela me chamou de criminosa, perigosa, que eu tava aqui fora, que falou dos meus filhos e depois falou que eu falei dos filhos dela, sendo a maior mentira da televisão, que a minha família chamou no VAR. Depois disso, ela, passou. Aí teve mais. A última, ela foi ao psicólogo, o que é proibido no contrato. Você não pode ir ao psicólogo. E ela voltou completamente diferente, com o jogo completamente mudado. Você não pode chamar o psicólogo, você está no jogo, lá você está sendo testada. Eu fui ao psicólogo? Não. Eu fui quando eu desisti. E Débora, desculpe, você é uma graça, mas você tentou me manipular. Meus sapatos, as coisas, e fiquei deitada vendo as fotos dos meus filhos. E falaram, dirige-se imediatamente ao closet.
e eu já estava, tipo assim, pronta para ir embora. Quando eu fui pro closet, eles me levaram para uma salinha com um iPad para eu conversar com a psicóloga. E essa psicóloga falou que queria me ouvir, queria saber por que eu estava desistindo. E eu falei, eu quero saber em quanto tempo o carro vem me buscar, porque eu quero ir embora agora, eu não quero ficar mais nem um minuto aqui. Não comuniquei ninguém do meu grupo, Deolane e Bia, não falei para ninguém, para eles não tentarem fazer com que eu não saísse, né? Quando a psicóloga começou a conversar, ela começou a me dar informações externas, várias informações externas sobre o jogo, sobre pessoas de fora, sobre tudo o que estava acontecendo. E eu sei que eu fui influenciada por isso a ficar. Quando você retirou o microfone, né, amiga? Quando eu tirei o microfone, isso. É, a Pétala estava indo embora, já tinha decidido. Ah, não, foi assim, ó, eu tava esse dia no closet. E aí ela conversou comigo e falou assim, olha, dorme hoje e amanhã a gente conversa de novo. E aí nisso, eu tava chorando muito, 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 me deitei no chão do closet e comecei a chorar muito. E tinha uma ninja comigo, o nome dela é Bruna. E eu ouvi, né, eles falando do nome dela, e eu comecei a chorar muito, e eu escutava no rádio, não toca nela, não conversa com ela, vira de costas. E ela foi assim, ela teve uma empatia muito grande, que nesse momento ela deitou no chão comigo e ficou. Então eu precisava daquilo e foi muito importante. Dormi na baia, no outro dia eu acordei muito mal, bati o sino. Gente, falei, tem como aumentar um pouco o volume? Estão reclamando na live. Ou tá legal, será? Então vai. No dia seguinte, eu acordei da baia, levantei e bati o sino. Isso já era sexta-feira. Bati o sino e falei, eu não quero atendimento psicológico. Eu quero ir embora agora, me tirem daqui. Subi, troquei de roupa, coloquei uma calça, um tênis, falei, quero ir embora agora. E foi quando eu decidi que eu não queria mesmo. Já tinha decidido, né? Só que daí a psicóloga a Débora conversou comigo e tal, e me deram esse tempo. Aí falaram, me chamaram no closet e falaram, dirija-se imediatamente ao campo de provas. Aí eu falei, meu Deus, eu saí correndo. Aí eu olhei pro Thomas, que ele estava assim na área externa, eu falei, tchau. Aí o Thomas, como assim, como assim? E eu só saí correndo. Passei pelo campo de provas e cheguei lá. Quando eu cheguei em uma salinha, tiraram o microfone, tiraram tudo. E aí quando eles falaram, eu falei, eu tô livre, finalmente, eu não aguento mais. E aí eu vi o iPad com a psicóloga. Eu falei, de novo, não é possível. Aí veio a Débora de novo. Foi quando ela me passou essas informações externas. Ela pediu para eu não comentar com ninguém, mas chegou no meio do programa, como eu falava de tudo, cheguei a falar para a Deolane tudo que ela tinha me falado. Ela falou que a produção tinha autorizado ela a falar. Ah, ela falou assim, ó, inclusive, Pétala, a direção do programa me autorizou a te falar isso, 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 isso. Pode falar o quê? Pode falar? Pode. A produção do programa autorizou ela a falar para a Pétala que ela estava muito bem aqui fora, inclusive todo o grupo A. Ela falou sobre a minha família, falou como a minha família estava, só que era completamente mentira, porque minha família estava muito mal em me ver naquela situação. Quando a minha família assistia, eles sempre cortavam o Play Plus, então eu sei que é uma coisa que machucou muito minha família aqui fora, e isso ainda é algo que eu estou digerindo, eu estou aqui falando com vocês, eu não estou bem, e estou tentando digerir tudo. Eu acho que essa é a palavra para dizer, porque me deram informação sobre a Débora, me deram informação sobre o Chayanne. Tá dando pra ouvir? Me deram informação sobre como eu estava sendo vista lá do lado de fora e informações erradas, informações que não são verídicas, porque eu saí e vi que não eram verdadeiras, mas que isso acabou me influenciando. Eles dobraram o meu remédio, como eu tinha pedido, porque eu falei, eu não aguento mais. Antes de eu pedir para desistir, eu falei, dobra o meu remédio, porque eu não estou aguentando mais. Como eu falei para vocês, eu tive esses episódios de compulsão, de bulimia, e uma tristeza assim gigante, porque era muito pesado estar ali dentro. Depois dessa tentativa que você fez de sair da fazenda e eles te manipularam com notícias inverídicas aqui fora, você tentou quantas vezes mais sair da fazenda? Ah, várias vezes. Eu falava muito com a Bia sobre isso, muita. Eu não fiquei 2 dias no paiol ouvindo as coisas que vocês falavam. Vocês estão entendendo? Eu não queria que as pessoas achassem que eu estava com inveja, com recalque, porque a Babi voltou da roça falsa. Até porque eu não sabia a dinâmica que teria sido utilizada para ela voltar da roça falsa. Eu não sabia se tinha sido a mais votada, a menos votada. Eu não tinha essa informação. Eu só estava questionando o fato dela ficar 2 dias no paiol, ouvindo tudo que nós falávamos aqui dentro. E há mais de 2 semanas, eu havia, por diversas vezes, questionado o porquê dela ir para o psicólogo e voltar diferente, o porquê dela ter informações no domingo no programa do Faro, o porquê da Adriane falar que... A Adriane falou num programa ao vivo, o seu jogo mudou.
Você parou no meio do caminho. Será que é legal pessoas terem informações, ser encorajadas e as outras não? Também não concordo com a roça falsa. Faltando 2 semanas para acabar o programa. Nem que fosse eu que tivesse sido votada. Por quê? Porque isso motiva quem voltou e desmotiva quem ficou. Isso é nítido, estamos num jogo, numa competição onde tem que ter igualdade entre todas as pessoas. Não existe a pessoa participar de um jogo que mexe com o psicológico, que é isso que eles querem. Lá tudo que eles fazem é para ter briga, as dinâmicas são brigas, o faro é briga, a roça é briga, porque é voto assim, ó, na cara, na lata. Então as pessoas têm que conviver com aquilo, com seus sentimentos. Ela não tem que ganhar dica, ela não tem que ir ao psicólogo, saber como ela está, o que está acontecendo. Agora, galera, eu vou falar para vocês o que motivou a minha família a me tirar da Fazenda 14. Tenho certeza que o terror do senhor Carelli daqui para frente será eu. Tanto dele como da emissora, que compactua com as mesmas coisas que ele. O motivo que a minha família me retirou da Fazenda foi esse. Os votos não era possível votar em mim. Chegaram muitos prints aqui. Não era possível votar em mim. Uma possível funcionária mandou mensagens para minha família. Nós vimos lá dentro, era perceptível o que estavam fazendo. A Adriane não me dava voz na roça, muitas vezes ela me cortava. A Babi fazia um podcast. Eu não tenho problema nenhum pessoal com a Babi aqui fora. Eu não tenho nenhum problema, nenhum. Meu problema é jogo. Eu odeio pessoa que olha com cara de nojo, que é sonsa. A mulher não fazia nada. Era o jogo dela, ótimo. Mas ela só apontava os defeitos das pessoas que estavam do meu lado. E se proteger os seus é um erro, eu errei demais. Mas eu errei assim ao extremo. E eu quero falar para vocês do fundo do meu coração. Eu agradeço assim demais todos vocês que foram lá. Toda a minha família que me tirou de lá, mesmo muitas pessoas falando, não tira, ela tem chance de ganhar. Eu agradeço demais a Fazenda por mostrar que 13 edições anteriores todas tiveram manipulações. Inclusive um ex-apresentador afirma, né? Só que as pessoas não têm voz. Fazenda, Record, se vocês precisavam da minha audiência, me contratava para fazer algum quadro, alguma coisa, puxar a torcida, puxar a votação, fazer live. Agora, me fazer de palhaça, eu não. A Bia tentou desistir e quando ela sair, ela vai falar pra vocês. E eles passaram na cara dela que ela não teria o dinheiro pra pagar a multa. Falou que ia ter que trabalhar o resto da vida. Fala aí, Pétala, o que eles falaram pra ela. Falaram pra ela, óbvio que vocês não devem ter visto no Play Plus, porque todas as horas que a gente falava sobre esses assuntos era cortado, mas que tem, sim, engraçado que o jeito que a Bia imitava, a psicóloga falou assim, você vai ter que trabalhar o resto da vida para pagar essa multa. E jogaram na cara dela sobre as roupas que foram dadas para ela, roupas até de festa que era dada para todo mundo, mas a psicóloga falou assim, não é só o lado ruim do programa, né? Teve a roça falsa, que foi o lado ruim, mas você lembra das festas, das roupas que a gente te deu quando você entrou? Isso foi dito para Bia e também teve o que foi dito para Morango. Mas eu prefiro, assim como a Pétala, em relação a Morango, nos silenciar. E ela, quando sair, ela resolve o que ela fala. Exatamente. Pois houve muitos acontecimentos que nos fizeram tomar essas atitudes. Não vou mentir, amo a Morango de paixão. Aprendi muito com ela, mas não vou fazer jus ao que estão tentando nos fazer acreditar. A partir de um determinado tempo, temos que ter uma vilã e uma mocinha. Mas eles escolheram a pessoa errada para manipular. Eles escolheram a pessoa errada para brincar. Eles escolheram uma pessoa que tem família. Família que luta, vai para cima. Eu saí com a minha família lutando. A Pétala saiu porque eles foram notificados extrajudicialmente, tá? Foi após isso que conseguimos tirar a Pétala lá de dentro. E ela ainda me deu a opção. Sim, ela ainda deu. Ela ainda falou assim, ó, mas você não precisa desistir, é porque a sua procuradora pediu que você saísse. Eu falei, eu quero sair agora, eu tô fora. Na hora eu já arranquei o microfone. Galera, mais uma questão. O momento que eu fui chamada ao closet para
ser informada sobre o que estava acontecendo aqui fora, eu já sabia de todo o discurso que a Adriane Galisteu ia falar para os competidores. Elas esqueceram que eu estava com o microfone, até porque ao final ela falou, você não desligou o microfone. Então essa conversa tem que estar lá. Ela me informou todo o discurso, ela me informou que eu e a Bárbara alternamos de posição a todo momento, que a diferença entre eu e ela tinha sido apenas de 4%. Ela informou... aí ela falou da situação da minha mãe, e logo em seguida ela falou, sua mãe está na UTI por conta dos exames que ela tem que fazer. Ela está viva, ela não morreu. A psicóloga falou para mim. Você tem grandes chances, né, Deolane? Como você tem grandes chances? Se na Roça Falsa milhares de pessoas mandaram prints nas nossas assessorias para os nossos familiares que não conseguiam votar em mim. Tem diversos prints de pessoas que não conseguiam votar em mim. Elas gravavam a tela, votavam em mim travado, clicava nos outros dois para testar, o voto era computado. Saí da fazenda porque eu estava me sentindo lesada. Minha mãe não usou UTI, até porque foi passado pelo programa que ela estava lá somente para um exame, que ela estava, a não ser que o exame desse errado, ela precisaria fazer um cateterismo. Ela teve uma crise de estresse muito grande. Eu cheguei, eu vi a minha mãe desfalecida em cima de uma cama e eu jamais ia sair. Eu jamais iria ficar e falar assim, não, ela não morreu, eu vou ficar. Outra, Babi foi noticiado por diversos veículos de informação essa semana que a avó dela morreu e a família preferiu não informá-la. Que família, hein? E que vó, né? Porque é a avó da cunhada. Então, aqui... não vai haver mentiras. Errei, mas acertei pra caramba. Eu não ia ficar num lugar onde estava sendo tudo manipulado, onde não conseguiam votar em mim, onde só mostrava o meu lado ruim e a minha família pedia a minha saída. Essa é a verdade. A minha última frase para vocês é que a Fazenda é a maior mentira da TV brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua. É tudo mandado, é tudo combinado, é o que eles querem. Eles não deixam ninguém jogar. O jogo é deles. Fazenda, repito, a maior mentira da TV brasileira. Eu me senti aliviada, eu não vou mentir. Eu estava querendo ir embora desde a parte da tarde, só que eu não queria que as meninas viessem comigo, que eu tinha muito medo de destruir os sonhos dela. No meu coração, eu sinto que a Bia pode ganhar esse prêmio. Ela foi uma menina que jogou, que teve garra, que lutou, que errou também, como todo mundo. Então, eu não queria que ela saísse. A Pétala, eu já imaginava que ela fosse, eu ia, e se eu fosse, ela ia, entendeu? Porque mesmo que não estivéssemos grudados em carne como ela e a Bia, nós nos fortalecíamos muito nos abraços, muito em orações. Então, eu acho que essa parte minha da Pétala, assim, mesmo, gente, explicando pra vocês, nós nunca fomos melhores amigos, agora somos, né, amigo? Porque nós não tínhamos muito contato aqui fora, foram pouquíssimas vezes, mas tinha um carinho e tem muito especial. Então, desde sempre, inclusive brigamos lá, nós prometemos que seguraríamos a mão uma da outra, e foi o que fez, vocês viram. Nós brigamos, no outro dia eu amanheci e falei, dá um abraço, depois de tudo a gente vai brigar agora. Eu sempre fui muito transparente. Bia campeã, beijo pro Fá, Bia campeã. Todo mundo levava punição de 24 horas, 48 horas. A maior punição de lá era 72 horas, né? E assim, falta de... sem água quente, sem gás, sem pão. Cada vez era uma punição. Eu nunca havia tomado punição. Tomei uma, que eu acho que eles geraram, né? Porque o barulho do animal, se tocou 4 segundos, foi muito. Então, eu não ouvi. Até porque era um animal tarde, não tinha como eu perder o horário. Não era vaca, não era cavalo. Era ave. Era o animal quase mais tarde que tinha. Que era perto da horta e do lixo. E a notificação, o barulho, eu acho que aconteceu entre 3 e 4 segundos, já para eu não ouvir. Porque o terceiro sinal, eu ouvi quando gerou a punição.
Você sabe qual foi a punição? 24 horas? Não. 48 horas? Não. 72 horas? Não. A punição foi a Deolane que tomou, pô. A gente tem que mudar isso aí. A punição da Deolane foram 5 dias. Foi do domingo até a sexta. Sério, Deolane, 5 dias de punição? Sério, Deolane, 5 dias de punição. Mas e aí, cortaram o quê? O gás, a água? Não, Deolane, cortaram o sal, que deixava todo mundo louco, não tinha como cozinhar, comida não pega tempero. Mas também cortaram a azeitona, porque a água era salgada. Ah, caramba! Ai, Deolane, cortaram o pão! Galera, 5 dias sem sal, sem azeitona e sem pão. Quando não tem sal, a gente comia pão a semana inteira, com frios. Mas como vai fazer? Sem o pão e sem o sal para temperar a comida. Teve uma semana que a Babi tomou banho com shampoo lá na ducha e tudo bem. Sim, mais uma. Débora passou a noite inteira comendo rapadura. Conversando com a Morango, inclusive comendo a rapadura. Lá fora da baia, porque não podia comer lá fora, né? Mas a Débora comeu. Então, como todo mundo fazia uma coisa, o pessoal também achava que podia. Débora comendo rapadura, comendo. Ah, mas a Bia e a Pétala foi para... A Bia e